Osmar Terra, o Osmar, durante algum tempo, chegou a ser cogitado para ser ministro da Saúde, né? Eu acho que ele não quis, mas ele funciona como um assessor aí do presidente Jair Bolsonaro, né? E tomara que assim continue, porque ultimamente os amigos do Bolsonaro estão sendo mais traíras do que qualquer outra coisa. Deputado, bom dia. Bom dia, Datena. Bom dia a todos os O telespectadores e senhor ouvintes aí. o senhor analisou um quadro que a gente podia chegar a 10 mil mortos. A gente já está em 34, lá vai pedrada, e pode passar disso, pode chegar a muito mais do que isso. O senhor errou na sua avaliação ou o senhor acha que essa doença está seguindo o ciclo natural dela? Datena, eu fiz uma avaliação. Na verdade, toda a minha discussão tem sido, e tu foste uma das primeiras pessoas que me entrevistou também, né? Tem sido na direção de mostrar que tem uma metodologia científica baseada em evidências que deve ser usada para enfrentar uma epidemia, né? E que essa quarentena, esse lockdown que está sendo feito aí é uma situação que nunca foi experimentada na história da humanidade, né? E que não tem resultado, que não dá resultado isso. A prova está aí, 38 mil mortos em plena quarentena e lockdown, né, no Brasil. Então, a experiência mostrou e está mostrando a dia que isso não funciona. E não tem evidências científicas, eu me baseio só na ciência, não tem evidências científicas que mostrem que isso tem um resultado melhor do que os métodos que sempre foram usados para enfrentar a epidemia, que são métodos científicos, de isolar o grupo de risco, das pessoas tomarem cuidado, evitar aglomeração, evitar usar máscara, lavar as mãos, né? Mas levar a vida. Nunca sabe do que eu lembrei? Sabe que eu lembrei daquela epidemia. Entrevista? Você sabe que eu lembrei daquela entrevista sua? Sim. Sabe que eu lembrei? Ah. Um dos melhores resultados, mas disparado, do combate a essa pandemia é do Japão. O Japão não fez nada demais. Tanto que alguém dizia assim, ou esses caras fizeram tudo certo e vai dar certo, ou eles fizeram tudo errado e vai dar errado. Então, mais ou menos baseado nisso que você está falando, quando aportou aquele navio lá enorme, o Princess, lá, não sei se foi em Tóquio ou se foi ali perto, o navio aportou e tinha gente com coronavírus. Aí a gente via aquelas bolhas, né, aquelas camas com bolhas plásticas e o cara saindo contaminado para ser tratado lá no hospital e o resto dentro do navio. Mas quando o povo japonês percebeu aquilo, o povo japonês culturalmente está muito mais preparado do que qualquer povo do mundo. Os asiáticos, mas o Japão é muito sistemático, né? Está preparado a ele mesmo tomar providência. Começou a lavar a mão pra caramba, passar álcool gel e usar máscara que eles já usam mesmo. Eles, enquanto povo, fizeram isso. E o governo não tomou nenhuma atitude drástica, não. O governo rastreava mais ou menos onde é que tinha os chamados supercondutores da doença. O cara que foi numa boate, contaminou esse e tal, em determinado bairro, em determinado local. O governo ia lá e falava assim, olha, é bom vocês tomarem cuidado aqui. Seria legal vocês ficarem em casa. Agora, quem não está doente, você pode trabalhar e tal, e tomar cuidado com as pessoas que estão contaminadas aí e tal. Quando chegou em Tóquio, decretou-se o estado de emergência, mas não foi estado de emergência na base da porrada, de mandar os caras botarem algema em quem não estava cumprindo lockdown ou coisa parecida e tal. Nesse estado de emergência, havia a liberdade natural das pessoas, mas que se tomasse as devidas providências e das regiões mais afetadas, por exemplo, de uma cidade de 9 milhões, você não confinava 9 milhões, você ia em determinado bairro e dizia aqui a coisa está brava, então tome cuidado aí. Mas eu não sei nem se chegaram a fechar restaurantes ou coisa parecida. O Japão seguiu a vida normal com o distanciamento social, com as pessoas respeitando o distanciamento social e medidas higiênicas. E lá eles tiveram 16 mil ou 17 mil mortos, com 16 mil contaminados, com nem 1.000 mortos teve no Japão. É mais ou menos isso que você quis dizer, Osmar? É exatamente isso, Datena. O Japão, a Coreia, Taiwan, a própria China. A China fechou a província de Hubei no início, onde ocorreu o primeiro
ciclo de epidemia e ali controlou, né? Mas o resto da China continua trabalhando, as escolas funcionando, a vida continuou, né? Não existe como cada epidemia que dá para fechar tudo, quebrar tudo. Isso foi uma ideia maluca do Imperial College, lá de um pesquisador que inclusive pediu demissão agora da comissão lá, o Neil Ferguson, em que ele fez uma projeção matemática, o seu grupo lá fez uma projeção matemática prevendo que ia ser a maior catástrofe da história humana essa epidemia. Porque ele pegou o início da epidemia na China e achou que ia ter uma mortalidade muito alta, ia se espalhar para os 7 bilhões de habitantes do planeta, e aí ia ter uma mortalidade gigantesca e tal, o que não aconteceu, né? E não vai acontecer, e não acontece nenhuma epidemia desse jeito, né? As epidemias têm evidências científicas, tem que nos basear nas epidemias anteriores para entender como é que funciona. Ah, mas é um vírus novo. Todo vírus é novo quando ele começa, né? Mas ele vai sendo conhecido e todos têm um padrão. Esse padrão, desde a gripe espanhola, dá para ver que tem um padrão, que as epidemias duram em termos de 13, 14 semanas, epidemias virais. A Europa já está toda regredindo, a França já abriu tudo, né? Foi 13 semanas, é bem certinho lá. Quando começa a chegar nos casos, em mais de uma centena de casos, começa a contar. E aí o Brasil vai chegar agora no final de junho, né? Nesse mês de junho vai chegar, né? A nossa semana epidemiológica que marca o início da epidemia é em torno do dia 23 e 25 de março. Dá para fazer essa conta. Então o vírus segue, ele vai contaminando, ele não respeita a quarentena, essa quarentena foi inútil, né? Ele não respeita nada, ele vai contaminando dentro e fora de casa. Ele contamina mais dentro de casa agora do que fora, né? A Cláudia Raia aí fez uma revelação que ela estava fechada em casa, só comprando por delivery praticamente. Era a família toda fechada em casa há 50 dias, ficou todo mundo com coronavírus. Isso não tem proteção. Depois que o vírus está circulando, que ele circula principalmente pelas pessoas assintomáticas, mais de 90% das pessoas que estão contaminadas com o vírus não sentem nada. Há uma graduação grande, uma diferença também grande de pessoa para pessoa na forma de reagir ao vírus. Mas essas pessoas vão contaminando e depois vão formando uma barreira. Nos locais onde tem epidemia, não é em todo o país. A epidemia vai ser desigual no país e vai terminar desigual. A hora que refluir em São Paulo, Rio, Recife, Fortaleza, Manaus, já refluiu, já está refluindo, eu quero te dizer, apesar de... E aí é uma discussão que eu acho que era interessante a gente fazer dos números que foram apresentados aí de mortes e tal. A epidemia está caindo. Manaus faz 2 ou 3 dias que não tem uma internação para coronavírus, né? Fortaleza, o secretário deu uma entrevista dizendo que está diminuindo rapidamente o número de casos internados. Recife saiu no boletim da Secretaria de Saúde a redução do número de casos internados. O Rio de Janeiro está diminuindo o número de óbitos. O São Paulo também está diminuindo a curva de óbitos. Então nós temos que ter um dado, temos que ter uma ideia de que essa epidemia não é um bicho de 7 cabeças, não é um vírus do outro mundo, é um coronavírus. Tem 4 tipos de coronavírus que dão gripe todo inverno em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, no Paraná, em Santa Catarina. 4 tipos de coronavírus que dão infecção gripal, dão síndrome gripal no inverno. Eles vão... Esse aí é um pouco diferente, é mais rápido, ele contaminou mais gente, por isso teve mais mortes. Eu, quando fiz aquele cálculo, mas até eu fiz um cálculo para responder uma questão. Os cálculos que tinham eram todos baseados naquela previsão catastrófica do Instituto do Imperial College, dizendo que iam morrer dezenas de milhões de pessoas. Pô, a primeira epidemia que teve foi na China, com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Morreram 4 mil pessoas. A China controlou, e controlou com medidas que se faz sempre para controlar a epidemia, né? Os cuidados, a proteção do grupo de risco, né? Então, 4 mil pessoas num país de 1 bilhão e 400 milhões, quer dizer, esse vírus não é o fim do mundo, né? E não vai ser, mesmo no Brasil com essa tragédia toda, e é bom lembrar que essa tragédia de 37, 38 mil mortes está acontecendo numa quarentena e num lockdown, com tudo fechado, a pessoa é presa e algemada se sentar numa praça, é preso se caminhar na beira da praia. Não tem lugar mais seguro do mundo para caminhar, se proteger de um vírus, que caminhar sozinho, com 2 metros de distância de outra pessoa, na beira da praia. O vírus não fica flutuando no ar na beira da praia, ele fica flutuando no ar dentro de casa, com tudo fechado, né? E a pessoa falando na mesa, sai aquelas gotículas de saliva, se ela estiver contaminada, ela contamina a família inteira. Hoje, o risco de contágio é de uma pessoa ter o vírus, mesmo assintomática, e contaminar toda a família. Todo mundo que mora com ela na casa. Tu acha que tem isolamento social na favela da Rocinha, no Complexo do Alemão, uma casa pequena com 8 pessoas morando em 2 cômodos? Aí é menos. Não tem.
Não mas o tem que eu mesmo, estou não tem. entendendo, o que eu estou entendendo é que mesmo numa casa grande, que a Cláudia Raia deve morar numa casa Pois razoavelmente é. grande, que mesmo numa casa grande a contaminação é maior do que o ar livre. Claro. Mas é isso, eu acho que o erro original foi ter acreditado nessa pesquisa do Imperial College, que sabe qual é a proposta que o Imperial College fez? É tão grave, vai ser tantos milhões de mortes que nós temos que fechar o mundo todo em quarentena por 18 meses. Essa é a proposta original, eu tenho os trabalhos todos publicados aqui, que impressionou o Boris Johnson, que é o primeiro-ministro da Inglaterra lá. Ele resolveu, fez um cavalo de pau, ele estava fazendo o que o Japão estava fazendo, que a Suécia está fazendo, que a Coreia está fazendo, não fecharam, testam bastante, estão atrás do vírus e não esperar o vírus ir atrás das pessoas. O Brasil não fez nenhuma coisa nem outra. Gozado que depois que ele fechou, que morreu gente pra caramba, né? Depois que ele fechou, inclusive ele pegou o coronavírus. Pois é. A Inglaterra é um dos piores resultados do mundo, depois que fechou. A Itália, a Espanha, são resultados trágicos, né? E uma demonstração que não adianta se fechar em casa é o que aconteceu na Itália. No dia 9 de março, toda a Itália foi colocada em quarentena rigorosa, em estado de sítio praticamente, com exército na rua para evitar as pessoas saírem de casa. Dia 9 de março. Dia 21 de março já tinha 3 vezes mais casos novos por dia. Com todo mundo fechado dentro de casa, como é que tu explica isso? Se pegava o vírus só na rua. Né? Você sabe que eu não entendi até agora, Osmar? Sabe que eu não entendi até agora? Eu não entendi até agora o seguinte. Primeiro veio com um resultado absurdo, inclusive pelo próprio cara que divulgou, absurdo na concepção dele, porque o Cuomo, lá de Nova York, ele era visceralmente contra a posição de distanciamento social e tal, e queria prender as pessoas mesmo dentro de casa, tipo lockdown. Aí foi divulgada, não é nem pesquisa, foram divulgados dados que a maior parte das pessoas contaminadas pelo vírus e que morreram pelo vírus veio das pessoas que estavam dentro de casa. E depois, mas ele divulgou isso e foi um absurdo. O mundo inteiro recebeu de uma forma absurda. E depois ninguém mais comentou isso. Por que ninguém mais comentou isso? Porque constatou-se, aquilo foi dado, de que muita gente, a maioria que lotou os hospitais do estado de Nova York, que por consequência a maioria que morreu, porque estava nos hospitais, veio de dentro de casa. E aí surgiu aquela ideia, não, porque tem uma pessoa que tem que sair. Dá para você me explicar isso ou não? É claro que as pessoas se contaminam de várias maneiras. O vírus tem várias maneiras de entrar numa casa. Ele entra até pelo delivery, entendeu? Ele pode entrar. Mas o mais comum é como 90% da população que tem o vírus não sente nada e aparentemente não está doente e nem sabe que tem o vírus. Uma pessoa dessa trancada dentro de casa, convivendo com outras que não têm o vírus, que não estão contaminadas, ela contamina todo mundo em pouco tempo. A China fez uma pesquisa, depois que terminou o ciclo epidêmico ali em Wuhan, em 120 municípios. A Universidade de Hong Kong fez essa pesquisa. E a conclusão deles é que a maior parte dos casos são insultos familiares por uma pessoa que não sabia que tinha o vírus e estava em casa com outras que não tinham. Então, a conclusão deles, 80% das pessoas contaminadas durante aquela epidemia ali de Hubei, Wuhan, foi o primeiro ciclo que subiu, desceu e fechou em 76 dias, né? A maior parte daquelas pessoas foi contaminada em casa. Então essa história, essa de Nova York é reveladora, essa da Itália é reveladora. O Brasil, a São Paulo fez uma pesquisa, a USP fez uma pesquisa, deu metade das pessoas que foram detectadas com uma pesquisa aleatória para ver se tinha anticorpos, tinha contato com o vírus, metade das pessoas tinham sido contaminadas sem sair de casa. No Rio Grande do Sul foi 75% das pessoas, no mesmo tipo de pesquisa, 75% das pessoas, e lá tem uma epidemia pequena, um surto pequeno, perto de São Paulo, mas 75% dos que foram contaminados foram contaminados em casa. Então, não há segurança. Essa história que a televisão fica assustando, o problema é o pânico que estão botando na população. Estão assustando a população que se ela não ficar em casa, ela vai morrer.
É um negócio impressionante. Não é a Band que faz isso, mas tu liga um determinado canal de televisão, parece que o mundo vai acabar amanhã. Eles não dão uma luz de esperança. E aí vem o prefeito dizendo que comprou não sei quantos milhares de caixões e não sei o quê. É só para assustar, ninguém explica nada para a população não é informada, ela é assustada, né? E a afirmação do Trump é que está no final do programa, faltam 3 minutos para acabar o programa, mas a afirmação do Trump que se ele fizesse o que nós fizemos aqui e na Suécia, haveria mais de 2 milhões de mortos nos Estados Unidos, vem mais ou menos dessa afirmação aí que você está dizendo ou não? Claro, eu acho que é em cima desse estudo do Imperial College. O Imperial College diz que ia morrer 2 milhões e 200 mil americanos se não fizesse a quarentena, o radical lá. E ele fez, ele acreditou nisso, eu respeito a decisão dele. Agora, essa história de que sempre podia ser pior é uma coisa... Tudo sempre pode ser pior, podia ter um terremoto também, morrer muita gente, né, junto com a epidemia. Isso agora podia ser pior, não é um bom argumento, na minha opinião, mas é uma opinião pessoal minha, né, eu acho que não é opinião do governo brasileiro. Não, eu tenho uma opinião que ele foi traíra pra caramba, o Trump, viu? Com todo respeito ao cargo que ele ocupa na maior nação do mundo. O Bolsonaro é amigão dele. Aí os caras adoram usar o exemplo do Brasil como exemplo negativo para tudo. Esse é o grande detalhe. Aliás, o Bolsonaro devia escolher melhor os amigos dele. Bom, infelizmente, vamos marcar para amanhã? Vamos marcar para amanhã, porque agora o programa já acabou. Aí você fala com mais calma. É muito mais fácil para os governantes acompanharem, pegar carona no medo da população e fechar tudo, do que dizer que não vai funcionar e mostrar que não funciona. É só comparar os países que não fecharam com os países que fecharam. E a minha previsão, a margem de erro dela é muito menor que as outras que tem aí, que é 1 milhão de mortos, 300 mil, 400 mil mortos. Pode ter certeza que quando terminar essa história toda, a minha margem de erro vai ser menor. Obrigado, viu, Datena? Um abração aí. Vamos conversar amanhã, se você tiver agenda, porque aqui agora já acabou o programa. Totalmente à sua disposição amanhã. Totalmente à disposição. Muito obrigado, então, Osmar. Um abraço, obrigado e desculpe aí.